Olá, meus queridos alunos, vamos dar início à nossa aula de hoje falando de um assunto novo, do barroco. E para homenagear o barroco, eu trouxe a imagem que representa o barroco, que são os anjos, e também a nossa mensagem. Dentro de mim mora um anjo que me cativa com o olhar, me envolve com seus sorrisos, me faz mil versos criar. E que se não existisse, te juro, teria que inventar. Dentro de mim mora um anjo, você tem que conhecer. Ele é a pessoa mais linda e que está agora a me ler. Então, para vocês, meus anjos, vocês são os anjos da Pro. E aí vamos dar início a nosso conteúdo com a leitura do soneto de Jerônimo Bahia. Vocês vão ler o soneto e logo após vocês vão fazer a releitura, que é a interpretação de texto. E admirar também essa imagem linda e maravilhosa. E agora vamos falar sobre o Barroco em Portugal, 1580 a 1756. Admirando essa imagem barroca, linda e maravilhosa. E aí nós tivemos os períodos século XVI a século XVIII. 1580, Portugal se submete ao domínio português. 1756, início do neoclassicismo, que nós vamos estudar logo após o Barroco. E aí tivemos o desaparecimento de Dom Sebastião. O rei da Espanha, Felipe II, realizou a integração de Portugal ao Império Espanhol. Após 2 anos de disputas pela sucessão de Dom Sebastião, desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir. Tivemos o declínio do Império Português, declínio comercial e naval do reino, mesmo com as exportações do açúcar brasileiro. Mito sebastianismo. O povo achava que Dom Sebastião voltaria a redimir Portugal. Aí tivemos lá a perda de colônias orientais, de parte do território brasileiro. Em 1640, após conflitos militares, Portugal reconquista sua independência, levando ao trono o primeiro rei da dinastia de Bragança, Dom João IV. Portugal vive um novo período de riqueza, com descoberta de ouro em Minas Gerais, o que permitiu a Dom João V a construção de palácios e templos monumentais. Portugal e Espanha tornam-se os baluartes da Contra-Reforma. Reforma liderada por Martim Lutero, movimento religioso do século XVI, que deu origem ao protestantismo em toda a Europa, iniciada por Martinho Lutero, na Alemanha. Foi um movimento de ruptura da Igreja Católica que deu origem à Igreja Cristã. Martinho Lutero foi um monge alemão. Ele foi o primeiro reformador a ter sucesso. Lutero questionava a ação da igreja, fazendo duras críticas à venda de indulgência de relíquias sagradas e à simonia, que significa compra e venda ilícita espirituais. Colocou estas e outras críticas nas suas 95 teses. Foi expulso da igreja e excomungado pelo Papa. Lutero, com a proteção dos nobres alemães, fundou a Igreja Luterana Alemã. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma língua nacional popular, o alemão. A criação do Tribunal do Santo Ofício mantém os dogmas da Igreja
os 7 sacramentos e a hierarquia do clero, confirmar o celibato, que é estado ou condição, acabar com os abusos, indulgências, venda de relíquias, simonia e aí outras, a criação da Companhia de Jesus. E aí eu coloquei para vocês uma charge que diz o seguinte: a Inquisição foi a máquina de crueldade e poder mais terrível que o mundo conheceu. Desde o século XIII, a Igreja fez um total de 68 milhões de vítimas. A Inquisição, ou Santo Ofício, era dirigida pelos monges dominicanos, mas os diretores intelectuais foram os jesuítas. O Santo Ofício era um instrumento de terror. Onde quer que fosse, nada lhe escapava. Isso aí é uma charge muito bem feita. E aí, o que vocês vão fazer? A leitura do soneto 67 e parafrase de Dom Francisco Manuel de Melo. E aí a nossa atividade, que é no módulo 3, P21, página 25 a 27, data de entrega 18/8/2020. Pode ser na plataforma FTD Iônica, curso primeiro ano português, ou e-mail clausouza18@hotmail.com. Deixo para vocês aí meus beijos, passei para te desejar um grande beijo virtual e até a próxima aula.